Bom, questão 79. A questão 79 trata de uma função f que é contínua por hipótese, contínua no ponto de abscissa 2. Além disso, foi dada a imagem dessa função no ponto 2. A imagem dessa função é 8. Nestas condições, mostre que existe um delta maior que zero, tal que, se o x for tomado dentro dessa faixa aqui, ou seja, entre 2 menos delta e 2 mais delta, implica que o f de x vai ser maior do que 7. Então, pede-se que você encontre um número delta. Esse número delta ele vai definir uma faixa, uma pequena faixa. Digamos que você tem um 2 aqui, e aí quando você coloca 2 mais delta, você se afastou um pouco do 2. E aqui 2 menos delta. Então ele quer que você mostre que existe uma faixa em torno do número 2, onde qualquer que seja o x escolhido dentro dessa faixa, ou seja, se você pegar um x aqui dentro, quando você calcular a imagem, ou seja, quando você calcular o f de x, esse f de x vai ser maior do que 7. Pronto, vamos mostrar a existência desse número aqui, desse delta. É o que pede o enunciado da questão. Uma questão que trata da definição de limite, definição essa que nós vamos lembrar aqui. Então está aqui a definição de limite. Vamos lembrar aqui brevemente o que significa isso. Bom, em termos informais, dizer que o limite da função quando x tende para a é L, significa dizer que podemos tornar f de x, aproximar f de x, tanto quanto desejarmos de L, bastando para isso que escolhamos x suficientemente próximo de A. Ou, de outra forma, podemos dizer que f de x está próximo de L quando x está próximo de A. E essa aproximação é tão boa quanto você queira. Ok? Em termos precisos, em termos de linguagem matemática, como é que você diz que uma função está próxima de L quando x está próximo de A e que essa aproximação é boa? Primeiro, você tem que estabelecer o quanto você deseja que o f de x esteja próximo de L. Então você impõe um intervalo onde você deseja que a imagem caia. Então, se você está impondo esse intervalo aqui, e você está supondo que esse intervalo é pequeno, imagine agora que o f de x cai aqui dentro. O f de x está aqui. Se o f de x cair aqui, nesse intervalo, certamente ele vai estar próximo de L. Tão próximo quanto você desejou, porque você que impôs essa tolerância, esse tamanho desse intervalo que você vai escolher pequeno. Bom, obviamente que esse f de x aqui, ele depende de um x. Então ele não vai cair aqui do nada, ele não vai cair à toa. Você tem que lembrar que o y depende de x. Então esse y ele tem que ser escolhido em algum lugar do eixo x, onde você tenha certeza que quando você faça a conta, o f de x caia no intervalo escolhido. Obviamente, pela proposta, você deve escolher um x próximo de A. Esse número delta, ele define a proximidade, ou seja, a máxima distância de A que eu posso escolher esse x. Certo? Então, se você conseguir mostrar que para todo epsilon, ou seja, por menor que seja o intervalo escolhido em torno do L, por menor que ele seja, sempre você tem a garantia que vai existir um intervalo aqui, ou seja, um delta, onde eu posso escolher o x de forma que, ao calcular a imagem, ele caia exatamente no intervalo desejado. Isso significa se aproximar de L. Ok? Pronto. Então, lendo a definição, para todo epsilon, ou seja, para qualquer intervalo que você crie aqui, por menor que ele seja, eu sempre consigo um delta, ou seja, um intervalo, esse delta define aqui um intervalo em torno do A, tal que isso daqui é uma maneira de dizer que o x está sendo escolhido nesse intervalo, entre A menos delta e A mais delta. Lembrando que o módulo ele define distância. Onde você lê módulo de x menos A, você pode reler isso daqui como a distância entre x e A. Então a distância entre x e A menor do que delta, a distância entre x e A menor do que delta, significa que o x está sendo escolhido dentro desse intervalo.
Se você escolher o x dentro desse intervalo, onde é que vai cair o f de x? Dentro desse intervalo aqui. Então a distância, né, entre f de x e L vai ser menor agora do que epsilon. Aqui uma maneira equivalente de dizer, até mais clara. Aqui eu estou dizendo que se eu pegar x no intervalo entre a menos delta e a mais delta, o f de x vai estar no intervalo entre L menos epsilon e L mais epsilon. Okay? Bom, aqui eu estou excluindo A porque lembre-se que no cálculo de limite você está interessado no comportamento da função para x próximo de A, mas x deve ser diferente de A. Então nós devemos excluir o A da análise. Ok? A mesma coisa aqui, é outra forma de dizer que a distância entre x e A é positiva, porque essa distância poderia ser zero se o x fosse A. Então, se eu imponho que a distância é positiva, eu estou excluindo o A da análise. Pronto, essa é a definição. Vamos voltar para a questão. Bom, vamos começar interpretando a primeira coisa que foi dita. A primeira coisa que foi dita. Então, se eu escrever aqui solução. Solução. A primeira coisa que foi dita é que f é contínua em x0 igual a 2. Vamos interpretar isso. F contínua em x0 igual a 2. O que é que isso significa? Isso é equivalente a dizer o quê? Lembrando a definição de continuidade. F contínua em x0 igual a 2. Desculpe. Ok. Isso significa que o limite de f de x, quando x tende para 2, isso daqui é f de 2. E f de 2, por hipótese, é quanto? 8. Está aqui. Então, o que é que nós temos? Arrumando que o limite de f de x, quando x tende a 2, é 8. Vamos guardar isso aqui. Isso daqui não é uma coisa que a gente tem que provar. Isso daqui é nosso aliado. É uma coisa que foi dada de presente para nós, para a gente interpretar. Aí a gente vai aplicar aquela definição de limite. Né? Então, já que o limite dessa função é 8, de acordo com a definição, vou até escrever em azul, então de acordo com a definição, isso equivale a dizer que para todo epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, tal que, dois pontos, se eu tomar 0 menor que módulo de x menos a, né, na definição, só que o a é 2, x menos 2 menor que delta, isso implica que f de x menos o limite, que no caso é 8, em módulo, isso vai ser menor do que epsilon. Então note que eu apenas fiz aquela definição de limite que está aqui. No lugar desse A apareceu 2, no lugar desse L apareceu 8. Apenas isso que eu fiz. Eu apliquei essa definição, porque a gente já sabe lá que o limite dá 8. Então tudo isso acontece, porque a gente já tem como hipótese que o limite não é um limite para ser calculado, a gente já sabe o valor, é 8. Então, nessa definição eu troquei o A por 2 e o L por 8. Está aqui. Ok? Aí o que que acontece? A nossa tese, ou seja, devemos mostrar que existe um delta de modo que o f de x seja maior do que 7. Ou seja, um delta tal que, se eu escolher x dentro desse intervalo aqui, f de x seja maior que 7. Bom, antes de mais nada, vamos reinterpretar essa condição. Essa condição aqui, ela fica assim, ó. Você pode dizer que x está no intervalo entre 2 menos delta, 2 mais delta, e que isso implica, como a gente viu na definição, que f de x está no intervalo... Opa, permita-me aqui, perdão. Isso não aconteceu. Implica que f de x entre
L menos epsilon, no caso 8 menos epsilon, e 8 mais epsilon. Ok. Então nós temos isso. Isso aqui é apenas uma maneira de reescrever aquilo que está escrito lá em cima. Ok? Aqui eu estou dizendo que x está entre 2 menos delta e 2 mais delta. Aqui eu estou dizendo que f de x está entre 8 menos epsilon e 8 mais epsilon. Bom, então nós temos isso daqui. Aí o que acontece? Perceba, eu quero que a função seja maior do que 7. Ok? Eu quero que a função seja maior do que 7. Então eu quero que esse número seja 7. Ok? Então qual é o epsilon que vai tornar esse número aqui igual a 7? O epsilon tem que ser 1. Então lembre-se que essa propriedade vale para todo o epsilon, em particular para o epsilon que me é conveniente. E o epsilon que é conveniente nesse caso é 1. Então vamos lá. Em particular, porque eu disse que vale para todo. Então eu vou escolher um particular. Para epsilon igual a 1, existe delta maior que 0, porque existe um delta para todo epsilon, em particular para epsilon igual a 1. Existe delta maior que 0, tá ok. Bom, agora eu só vou escrever isso daqui para o epsilon escolhido. Então, 2 menos delta menor que x menor que 2 mais delta. Isso implica que 8 menos epsilon, no caso 8 menos 1, que vai dar 7, é menor do que f de x, que é menor do que 8 mais epsilon, que o epsilon é 1. Então, 8 mais 1, 9. Ora, se f de x está entre 7 e 9, qual é a conclusão? Se f de x está entre 7 e 9, então certamente f de x é maior do que 7. F de x é maior do que 7. Como queríamos demonstrar, né? Nós queríamos que f de x fosse maior que 7 para algum delta. Então nós encontramos um delta, tal que x escolhido dessa forma, nós vamos ter f de x maior do que 7. Está provado.